livro aqui tornou-se um livro de artista. Eu comecei em 1980, mais ou menos, quando eu tive ateliê no Núcleo de Arte Contemporânea da Universidade da Paraíba, com anotações, né? Na época a minha geometria era muito rigorosa e eu trabalhava os quadros antes em papel milimetrado. Inclusive, mandava fazer as telas na escala dos desenhos que eu desenhava. Mas com o tempo, eu fui colocando uma sucessão de desenhos e foram passando as fases. Afinal, isso tem 30 anos, né? E foram aparecendo coisas novas. E depois, recentemente, eu saí completamente dessas fases. E quando eu me dei conta, eu tinha um livro profissional, né, uma coisa autobiográfica, que na verdade também é uma biografia simbólica ou sinalética, desde que o que existe aqui, do começo ao fim, são sinais visuais, que se transformaram também em signos visuais. E nessa história toda eu tentei dividir alguns, digamos assim, alguns capítulos, né, que seriam algumas demandas do meu trabalho, que na verdade não há nenhuma linearidade no que eu faço. Então aqui eu abri o livro, né, com um triângulo, né, porque era uma fase onde eu estava interessado em criar imagens com sentidos esotéricos ou mágicos. Então eu abro o livro com a palavra que significa o nome de Deus em Cabala, né? Várias coisas dessas fases aparecem aqui, como por exemplo, coração inflamado, né? O coração pegando fogo do padre Malagrida, sobre a cruz de Malta. Então essas lendas católicas, simbólicas, esotéricas, hinduístas e coisas que sempre me afetaram, né? Eu usei muitas vezes na minha pintura, como tema formal da minha pintura. Por exemplo, a figura da árvore da vida, do Yetzerá Sefirot. Isso é uma interpretação dessa figura, porque isto é o caminho, ou o caminho que vai do reino Malkut até Keter. Teve um momento que eu estive muito ligado à palavra, né, ao poema processo, ao poema concreto, mais ao poema do que a pintura concreta. Daí saíram algumas coisas, como o Eterno Agora, como esse imenso, imensurável aqui, Eterno Agora. Que são jogos, né, jogos de palavras e de letras, jogos gráficos, que valem por si, né, mais do que pelo seu significado. Eis aqui um dos outdoors que eu fiz na época, cujo o texto é a estética é o defeito do artista, o defeito é a estética social. Esse trabalho é uma relação entre centro e periferia, entre riqueza e pobreza. Só que eu não estou aí, né, colocando valor, né, se é melhor você ser estético ou isso ou aquilo. Não, eu estou falando como, assim, lançando palavras, né, para que sejam pensadas, né. Aqui eu tenho uma fase da bandeira do ego, né, a bandeira do meu estado, da Paraíba, e que eu faço uma variação grande, né. Primeiro eu chamo bandeira do ego, e depois alguns trabalhos, né. Por exemplo, este aqui tem escrito uma frase de Augusto dos Anjos, né, acostuma-te à lama que te espera. Isso tem a ver, né, com a questão do movimento militar 1930, que é chamado Revolução de 30, né, que foi uma tomada do país pela direita, né. Então eu tenho uma série sobre isso, que eu chamo Made in PB, que na verdade é um rock de Zé Ramalho, e eu traduzo como feito em chumbo, porque PB também é um símbolo de chumbo, e não feito na Paraíba. Bom,
Aqui eu tenho uma outra situação. É uma crônica de um amigo meu, é o Cid Dias, né, que eu transformei em letras muito difíceis de serem lidas, né, para chamar a atenção para que você tente traduzir, se alguém quiser saber o que está escrito aqui. Mas está escrito aqui: há um grande consolo para os que vão morrer no próximo genocídio atômico. A bomba de nêutron não dói, disse com um sorriso o presidente Carter no close de TV. Quando eu vim aqui, senti uma vontade chorada danada de me chegar. Demonstrei o som numa sincopada chorada danada de executar. Todo mundo ouviu um rock pesado, chorado, danado, meio de bebê. Esta retícula que está aqui é o resultado do giro de um triângulo. Um triângulo equilátero, né? Uma vez apontada para cima, né? Tá aqui, uma vez apontada para cima, outra vez para o lado, outra vez para baixo, outra vez voltando, tal, ele vai girando. E eu via a estrada como uma perspectiva, né? E os caminhos que ela seguia, as direções das setas, né? E eu comecei a desenhar isso, e isso foi tomando um vulto no meu trabalho, um vulto que permaneceu, uma situação que permaneceu décadas. Ainda hoje, eventualmente, porque, olha, isso são variações do mesmo tema, Por aí eu fui, né, criando essas retículas todas, né. Aqui, por exemplo, esse é melhor ver assim, né, esse triângulo sai e faz um círculo e retorna. Isso aconteceu, mas só que não era um triângulo, era um peixe pulando, né, no açude de Boqueirão. Essas constelações, veja, vendo-se de longe parece, né, um aglomerado de pontos de luz, de cor ou de estrelas, né, se a gente pode pensar assim. São, na verdade, o mesmo desenho, este desenho que faz este giro, só que eu coloquei em cada vértice do triângulo um círculo. Então fui montando essas coisas. Eu passei um tempo grande trabalhando com círculos. E aqui, por exemplo, eu tenho essa série, né, onde os símbolos que isso representa, né, e as ligações, né, do meu interesse, né, por exemplo, a Pedra do Ingá, que é um monumento lítico na Paraíba, ela tem 18 metros. Tem uma série de pontos, assim como esses. E também esta figura que aqui está, veja, tem um feto aqui no meio, enfim, esses dois círculos juntos, tocando no centro, né, cada um toca no centro do outro, significam o signo de peixes, né, chamado Vesica Piscis, porque ele forma um peixe aqui. E é também chamado pelos alquimistas de o sexo da Virgem, porque tem uma forma vaginal. E outra situação que esse círculo me leva é este eclipse, né? A gente vê, eu tenho um outro mais claro aqui. Essa sombra está vindo para cá, cobre totalmente e vai embora. O que é isso aqui? A tríplice muralha druídica. 3 muros, um dentro do outro. Essas muralhas, elas guardavam o quê? O conhecimento do pensamento, né, celta da época. Elarcã tem uma relação profunda com a Jerusalém Celeste, que é a cidade ideal para Moisés. Quer dizer, o que Moisés foi, ele foi em busca não apenas da terra para o homem se fixar, ele foi em busca da perfeição. O arcã é representado como 4 esquinas, 4 córneas, tanto para fora como para dentro. É um signo de fixação, de lugar. Ele corresponde a uma cruz, isto é, aqui. Por formação mesmo,
E por cultura e por origem, eu sou uma pessoa muito, eu não diria esotérica no sentido lato da palavra, né? Mas assim, eu preciso, para que as pessoas entendam melhor o meu trabalho, eu necessito de algumas chaves. E essas chaves são mais complicadas do que a obra. A oralidade é uma dessas chaves, a imagem, a comparação. Eu seria hipócrita ou seria falso, né? Por exemplo, se fizesse uma arte mais compreensível, né, apenas para ser compreendido pelo outro. Então veja, até mais da metade do livro, né, são essas variações. De um determinado momento para cá, isso deixa de ser uma retícula, né, para serem composições. Mesmo assim, né, composições simbólicas, né, porque isso aqui é um dos símbolos do Zen, né, o triângulo, o quadrado e o círculo. Então veja, o alfabeto é muito pequeno, né? Um quadrado, um triângulo, um círculo e uma cruz. Né? Mas é nesse território que eu transitei muito, né, a vida toda, né? E hoje eu estou fazendo coisas diferentes, porque entre uma coisa e outra eu tive fases diferentes. Isso eu desenhei nos anos 80. E pintei o ano passado. Porque a minha vontade geométrica, eu olhei e disse, puxa, eu nunca pintei isso, mas isso está vibrando agora, isso está me interessando agora, quer dizer, como objeto, né? Então isso foi exposto pela primeira vez no ano passado. Eu posso dizer que eu olho esse livro constantemente. Até porque ele deixou de ser uma peça de consulta ou um registro apenas, né, para ser um objeto em si.